Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Para você assistir esse e qualquer outro programa, basta acessar o meu canal no YouTube, não esqueça de curtir e de seguir o canal. Se você quiser escutar no caminho de casa, do trabalho, você pode acessar através de qualquer plataforma streaming. Antes de começar, nós sempre falamos a frase da semana e vou selecionar aqui aleatoriamente antes de apresentar a minha ilustre convidada e amiga. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Confúcio. Olha que frase excelente. E é nessa sequência que eu trago aqui doutora Elaine Keller, minha amiga, exímia advogada, formada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Análise de Conjuntura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada, mestre e doutoranda pela PUC São Paulo. Ela ocupa a posição de vice-presidente da ONG Marias da Internet e é membro da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Elaine, bom demais. Que honra ter você aqui. Honra Que é honra, minha. honra. Obrigada. Honra. Adorei o convite. É muito bom bater esse bom. papo com você. Bom, mesmo. Que história é essa dessa ONG? Eu não conheço. A gente Essa nunca ONG é um falou projeto muito bacana. Eu conheci no período da pandemia. Eu fiz uma entrevista com a Rose Leonel, que é, de fato, a presidente do conselho dessa ONG. A Rose, ela foi vítima de perseguição pelo ex-companheiro, usando, na época, mídias digitais, o antigo CD, né, que essa geração já nem sabe mais o que é. Nem disquete também. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ela terminou um relacionamento e durante o relacionamento ela manteve com ele algumas imagens, enfim, gravava a intimidade do casal, uma coisa deles. Só que ele, não aceitando o término, pegou todas essas imagens e fez tipo uma novelinha, né, um seriado em capítulos e distribuiu na cidade, lá no sul, uma cidade média, não era nem grande nem pequena, mas saiu distribuindo para os principais contatos da cidade, as principais pessoas ali da cidade, né? Padre, dono de rádio e etc. E na época, obviamente, isso manchou muito a reputação dela. A Rose entrou em depressão, mas disso saiu uma mudança na lei. Maria da Penha, criou-se um projeto com o nome Rose Leonel, que alterou a Maria da Penha, inserindo a questão da violência digital. Então, a Marias da Internet, ela toca justamente nessa questão da violência contra a mulher no âmbito digital, ou seja, essa coisa de exposição da intimidade da mulher. E aí a gente atende mulheres brasileiras, obviamente, mas espalhadas pelo mundo inteiro. Eu já atendi gente de Portugal, gente que estava na Arábia Saudita. É um trabalho muito bacana, porque a mulher não sabe a quem recorrer numa situação dessa. E é difícil, né, ter um constrangimento. Teve o caso da Carolina Dickmann também, Sim. que foi algo... o celular foi furtado e... No caso da Carolina Dickmann, a lei é um pouco diferente, porque, na verdade, houve uma invasão de dispositivo por terceiro. É disso que a lei menciona. Não foi furtado, furtaram os dados. Exato. Né? Entrou, um terceiro entrou, né, um hacker, e obteve as imagens. No caso da Rose Leonel, é diferente. É quando um ex-companheiro, em posse desse material, expõe justamente para macular a imagem, a honra da mulher, né? Então é um pouquinho diferente o modus operandi, digamos assim. E a gente tem observado hoje, Elaine, que a grande parte, a internet está descontrolada, né? Tanto de golpes e de furtos de informações e de exposição. Então a gente vê isso também no cenário condominial e a gente discute muito. No passado a gente discutia o cara que observava a mulher com binóculo. Daí a gente começou a falar sobre o drone que subia, invadindo o domicílio, mas o que mais
incomoda é essa perseguição do âmbito das redes virtuais. Os relacionamentos hoje, estou falando de relacionamento dentro de condomínio, não estou falando de relacionamento pessoal de pessoas em termos de um relacionamento. Estou falando da relação entre os condôminos e tem passado por calúnia, injúria, difamação na internet, stalking, que é uma legislação relativamente nova, é nova também. Sim. Então isso, como a gente consegue ajustar isso? Depois entrar um pouco em LGPD também, né? Sim. E até na própria inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que é muito uma questão de aculturamento mesmo das pessoas. As pessoas ainda precisam aprender a usar esse dispositivo que, se você não tomar cuidado, ele é uma arma, né? Ele mata de fato. A gente tem muitos casos de adolescentes que se matam por cyberbullying. Você né? viu a série Adolescentes? Eu tô Adolescente. assistindo, eu tô impressionado. Eu Que já situação. assisti e não vou te dar spoiler. Não faça, porque eu tô impressionado. Eu tenho mas- filho, você também, a Sim, gente... é chocante. E o último capítulo, o último Eu tô no episódio, segundo ainda, tô acabando o não segundo. é capítulo, né? Ah, Episódio. ah. Aqui eu São acabei 4? de mostrar a minha idade, né? Nossa, me tocou muito forte. São 4, Uhum. é muito forte, né? E alerta a gente para a questão dos emojis, né? Eu nunca Porque eu tava vendo o negócio do coração, a cor do coração, quer dizer, que loucura. o feijão, né? Aquele 100 que a gente usa e nem sabia, né? Eu ponho o coração colorido, eu acho tão bonitinho, às vezes você Exato. sair Cada do cor de usual, coração é tem uma um coisa. significado. Exato. Que loucura. E aí você estava falando dos condomínios. Então, aí as pessoas precisam aprender que a questão da internet, a questão do celular, vamos falar assim, é o imediatismo. É a questão de num enter que você dá, num clique que você dá, aquilo toma proporções. Depois você se arrepende. Hoje a gente ainda pode apagar, Exato. mas mesmo assim o estrago tá feito. E às vezes você pode pagar, mas 1 segundo é muito tempo na internet. Então você postou no seu stories do Instagram. Se você se arrependeu 5 minutos depois, dependendo do tamanho da sua rede, Já fez pelo um menos estrago. 50 pessoas já viram aquilo, né? Então é complicadinho esse negócio de não pensar, não botar a mão debaixo da perna. Né? E segurar se você vai fazer isso. E aí as pessoas precisam entender que as leis que se aplicam ao mundo real se aplicam ao mundo digital. Não é terra sem lei. Essa história de terra sem lei não existe. E essa coisa também de eu me escondo no anonimato também já acabou. Queria que você falasse um pouco disso, porque tem muito perseguidor, né? Tem muito hater, é um momento de hater, porque de cancelamento. O que é cancelamento? O que é o hater no mundo digital? Né? O hater, e eu tive muito, né, no meu período de Jovem Pan, o que eu mais tinha era hater, porque eu fazia contraponto lá, mas enfim, e eu até brincava que eu adorava meus haters, eu tinha mais amor aos haters do que aos seguidores. É igual de o fato. personagem malvado que a gente se apaixona na história, no filme. Não, e eu vou te dizer uma coisa, o hater, ele é muito mais fiel a você do que o seu seguidor. O hater, você tá lá, ele tá lá junto, entendeu? Você entrou 2 da manhã ao vivo, ele tá lá 2 da manhã para falar de você. Mas enfim, o hater, desde que ele só critique ali o teu trabalho, ok. Na Qual o verdade, limite? Qual é esse limite? o limite é quando ele ataca a sua honra, né, a sua imagem, quando ele extrapola aquilo, começa a extrapolar com prejuízo à sua imagem. Começa de maneira incansável, inclusive levando outras pessoas numa onda a fazer o mesmo, ou seja, ele cria uma bolha de pessoas que começam a dizer que você é incompetente ou que você não conhece determinada coisa, que você não sabe fazer. E aquilo começa a se tornar uma falsa verdade, maculando a tua imagem, prejudicando você. Ali é o limite, né? Então, assim, criticar do tipo, assistir o podcast do Carpati, mas não gostei. Não gostei, achei monótono. Ok, beleza. opinião. Cada um tem uma opinião. E é ótimo, porque você ali bota o termômetro do que você precisa melhorar. Quantas vezes eu não usei o chat justamente para aprimorar algumas coisas que eu precisava. Agora, quando aquela pessoa começa
a te perseguir ou de maneira muito pejorativa, Uhum. falar, putz, esse cara é péssimo, esse cara não sabe o que fala de condomínio, ele só fala besteira, ele não conhece a lei, não sei o quê, e começa a criar uma bolha, ele começa a te criar um prejuízo que daí é passível de Indenização. Daí a gente entra em indenização calúnia, por dano. injúria, Exato. difamação, os crimes contra a honra. Exato. E aí, a gente estava falando do estoque, que a gente estava falando que não existe mais essa questão de se anonimizar e achar que é crime perfeito. Eu tenho um caso em particular de uma cliente do escritório que ela estava sofrendo essa perseguição digital de um ex-companheiro. E aí ela pagou para um perito do meu escritório começar a tentar rastrear quem era. A gente já tinha ideia que era ele, mas eu precisava de provas contundentes, porque não tinha como eu fazer qualquer tipo de persecução penal ou até um pedido de indenização no cível se eu não tivesse certeza. E aí ele usava IP de fora, ele tomava todos esses cuidados de modo que a gente, de fato, não conseguia identificar. Só que um belo dia, o que aconteceu? Ele, sem querer, entrou de curioso para ver o que estavam falando, etc. Ele entrou com um telefone, uma linha que era uma linha ligada dele. A gente conseguiu através da operadora ver. E aí eu peguei a autoria. Então, não existe crime perfeito. Uma hora a pessoa escapa. Exatamente. Porque é complexo. E o fato da pessoa ficar instigando dentro do condomínio, nem sempre o síndico tem todos os recursos e hoje o mundo é muito dinâmico, as pessoas só querem usar o WhatsApp. Exatamente. Essa regulação dessas mídias sociais, não apenas Instagram, Facebook, o nosso antigo Orkut, não tinha isso, né? No Orkut a gente não tinha a isso. gente não tinha essa coisa, não, né? Não tinha, não sei se podia mandar velada. mensagem, podia também, né? Fala, Felipe, você está revelando a sua idade também aí? Não, podemos interagir por dia normalmente, só que acho que eram outros tempos, né? A gente vive com muita polarização e aí isso nas redes sociais intensificou muito mais, né? A gente não tinha isso no país, a gente tinha uma esquerda, uma direita, mas esse tipo de intolerância, de problemática, de perseguição, essa polarização agressiva... Mas isso... eu nem culpo tanto a política com essa história. Não, sim, é um outro... Isso foi aproveitado, né? Não é, a origem não é essa. Hoje, se você olhar, as pessoas, na verdade, por conta do imediatismo, elas xingam a troco de nada. Não é nem pela questão política. Você vê que muita pessoa pública que não tenha nada a ver com a política é atacada, às vezes, pelo simples fato, por exemplo, teve filho, sei lá, se separou e engravidou dois dias depois de um outro cara. É cancelado na mídia. Gente, pelo amor de Deus. Então a gente está vivendo uma arena romana agora. Arena romana. Né? E tá todo mundo exposto. Júri popular. Eles não queriam criar aquela dupla vida lá do mundo digital. Como é que chamava isso? É o multiverso. Isso. Que eu acho que não sei, não vejo. Acho que não caminhou como as lojas iam poder vender dentro do multiverso. Você tinha uma vida, você podia comprar um terreno. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, mas mesmo que não seja um multiverso, todo mundo tem uma vida paralela. E aquele que está fora da rede social, ele está às margens do mundo. Então, a primeira coisa, Elaine, que você fala, meu nome é Elaine Keller. A primeira coisa, a pessoa vai lá, a gente está aqui, vai lá pesquisar. Então, você que está nos ouvindo, síndico, você já fez isso. Você já pesquisou o Carpati, você já pesquisou Elaine, já pesquisou o Pod Santa. Então, assim, só que a gente fica exposto a um ponto que você tem a sua intimidade, você tem sua família, mas às vezes você precisa expor para atingir os objetivos, para ter os seus seguidores. E isso se reverbera também em dinheiro. Porque daí você acaba sendo patrocinado, acaba sendo chamado, e isso vira uma vida paralela. Só que isso também te deixa com um telhado de vidro gigantesco, porque a pessoa começa a te criticar, uma pessoa que não faz parte do seu relacionamento, e passam a surgir os valentões de internet, né? As pessoas,
aquelas pessoas que acham que... Daí você imagina que o cara é um monstro, um fortão, não sei o quê, um mal encarado. É uma criança, é uma pessoa que, sei lá, não bate bem e tá ali criticando. Ou aquela pessoa que usa a internet para jogar ali suas frustrações, né, seus conflitos, sua infelicidade e joga na outra. Mas ela precisa entender que quando ela faz isso, ela está registrando e terão consequências, né? E a gente tem, na medida do possível, tentado coibir isso, né? Hoje os tribunais eles estão mais atentos para isso e estão de alguma forma, tentando coibir também na medida em que a gente tem julgados favoráveis às vítimas desses ataques. Você acha que a LGPD é uma forma de regular isso? A LGPD, na verdade, ela veio para proteger os dados pessoais, né? Não esse comportamento, mas o uso indisseminado dos dados pessoais. Ajudou no aspecto das empresas, na relação pessoa jurídica, pessoa física. Mas nessa relação que a gente está falando de internet, pessoa física, ainda não, porque as pessoas nem têm muito conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Já ouviram falar, mas não sabem exatamente o quê. E como se aplica, né? Exatamente. Eu percebo quando eu dou treinamento em empresas, que a gente fala muito do comportamento no WhatsApp. A gente percebe que as pessoas não conhecem muito ainda dessa questão da lei de proteção de dados, essa coisa de você... eu falo muito em empresas para a área comercial, que compartilha dados né, de pessoas, de clientes, de fornecedores. Então, você percebe que eles ainda não têm essa noção do que pode, do que não pode, né, o que precisa pedir o consentimento da pessoa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem sido bem aplicada, mas muito pelo mundo corporativo. Nessa relação entre pessoas ainda não. Ainda mais quando a gente vai para o campo dos condomínios. Os condomínios usam a Lei Geral de Proteção de Dados? Usam, para questão de portaria e etc. Mas nessa relação entre condôminos, não tem relação. É verdade. A gente teve 2 casos emblemáticos da Lei de Proteção de Dados. Primeiro, aquele de uma construtora, a sentença foi reformada, onde a construtora vendeu a unidade, no dia seguinte... os condôminos estavam recebendo a ligação da empresa de marcenaria, ou seja, um compartilhamento irregular, que depois, infelizmente, essa sentença foi reformada, e a questão condominial, essa proteção, ela está no âmbito de empresa para empresa, do compartilhamento. Você contratou uma administradora, os dados não são dados pessoais, são os dados pessoais, daí alguns sensíveis, via de regra não, estão dentro daquela plataforma que a administradora está mexendo e que expõe ali questões. Às vezes o cadastro que você preenche o seu prédio, eu preencho o meu prédio, tem os seus filhos, o seu carro. Às vezes alguns cadastros colocam até doenças crônicas, porque em caso de emergência a portaria pode contactar. E parece e tem dados sensíveis que muitos estão adotando a portaria com biometria, né? Com reconhecimento facial, com a digital, que é um dado sensível. E aí o dado sensível você tem que ter um tratamento muito mais cauteloso com ele, né? Muito mais zeloso com relação a ele. Mas a gente ainda não tem... E eu dizia muito isso no início da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque a gente ainda não tem uma capilaridade para fiscalização. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, por que a lei do consumidor deu certo? O Código do Consumidor? Porque você tem a capilaridade dos PROCONs, né? Todo mundo sabe hoje, e ele tem mais de 30 anos. Quem trata. Com muito sucesso, né? Nós somos um país que nós temos uma lei do consumidor que é exemplar para o mundo e deu muito certo, porque você sabe onde tem um PROCON, você acessa o PROCON rapidamente. Ou você acessa a justiça rapidamente. Exato, mas em termos extrajudicial, o PROCON faz um trabalho maravilhoso, né?
né? Em todos os estados. Uhum. E aí, quando você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, eu dizia muito isso no início, e infelizmente isso não foi adiante. A gente até tentou, na época da administração do Dr. Capês, no Procon de São Paulo, a gente tentou fazer isso funcionar em São Paulo, que é ter a capilaridade da ANPD com o apoio dos Procons. De quê? De fiscalizar as empresas, os condomínios e etc., o quanto você está adotando corretamente a proteção de dados. Porque o dono, o titular do dado, ele é tão vulnerável quanto na pessoa de um consumidor. Sim, então, você sim, precisa de uma uma instituição proteção institucional. ali na ponta que faça esse papel. Uma pena que isso não tenha... Não foi adiante. Porque a ANPD, ela não dá conta, ela não Sim, tem essa capilaridade. Ele é um órgão que vai apenas trazer os parâmetros e pode fiscalizar, mas não tem capilaridade, como você Exato. disse. Mas é uma pena que a gente não consiga... e daí a gente cai naquela situação que a gente vive no país. Tem lei que pega, lei que não pega. Não é a lei que pega. A lei é bem feita, é uma lei que se baseia numa lei europeia. A gente orienta também os condomínios, como preservar os dados, como colocamos cláusulas em contrato que não poderá ser compartilhado, enfim. Mas isso acaba, quando a gente não tem uma efetiva fiscalização, acaba virando, às vezes, alguns síndicos dizendo, isso não precisa. Eles acabam desconhecendo. Justamente na tua área, pegou pouco por quê? Porque você não tem... Porque essa lei, ela tem uma coisa inteligente. Ela é uma lei de autorregulamentação. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Uma empresa, quando ela tem os operadores dos dados por ela, né? Ou seja, ela tem ali os fornecedores que vão usar dados por ela é responsável por esses operadores. Então, como ela é responsável, ela obriga os fornecedores dela a se adequarem à lei. Então, quando você pega grandes empresas, você tem isso. Eu tive N empresas clientes do meu escritório que disseram, olha, eu tenho que me adequar rapidamente porque eu tenho um contrato vencendo com a empresa X e ela está dizendo que eu preciso demonstrar que eu estou adequada. Políticas internas, né? Como Exato, de o compliance, você isso. encaixa no... Porque é a tal da autorregulamentação. Quando você vai para serviços que você só tem ali o usuário final, que você não tem essa cadeia, aí você não tem ninguém te cobrando. É a história que eu estou falando. Não tem um Procon, você não tem uma outra empresa te cobrando. Então, você fala, não pegou, não vão... E, de fato, não dá. A ANPD não tem braço para fiscalizar tudo, o Brasil inteiro. Ela vai pegar aqueles casos mais gritantes, alarmantes, que ela recebeu uma reclamação e essa reclamação começar também a ser muito recorrente, aí que ela vai ter olhos para isso, mas não é também por falta de competência da ANPD, mas é por falta de ramificação, exatamente. Vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial, eu sei que você também domina. Imagina, não domino nada. Como que a inteligência artificial está entrando aí? O que você acha que a gente tem que se preocupar e como regular essa relação? Outro dia eu vi uma propaganda, né, da Elis Regina cantando, a filha cantando com ela. Que deu uma polêmica gigantesca, porque, enfim... por causa da questão da imagem, direitos, exatamente. Mas eu achei que foi tão bacana. Bonito, eu também achei. Primeiro que a Elis é um ícone, né? Sim, alguém que... Eu não concordei com aquela polêmica, porque foi tão bonito reviver ver aquela cena, mãe e filha, né? Mas foi usado para o bem, né, Elaine? Exato. Mas a gente tem até uma Deep Web, né, que usa esse tipo de situação. Parece que alguém... me relatou, ou li em algum noticiário, de bandidos se passando por pessoas para furtar, usando a inteligência artificial, e não só com voz, com imagem. Então, olha que louco, você recebe a ligação do seu marido, da sua esposa, você fala, não, peraí. E é difícil. Eu lembro que quando eu queria me multiplicar, porque a gente quer fazer cada vez mais coisa. Tem uns filmes legais sobre isso, não é inteligência artificial, mas o cara se multiplica. Eu falei, eu vou gravar a voz e vamos utilizar um programa de inteligência artificial. A gente usou, acabou não dando certo, mas assim, você se filma,
e depois você só grava a voz, porque em vez de eu ir toda hora para o estúdio, eu colocaria a voz e a inteligência artificial usaria os gestos, assim, ficou muito bom, mas a gente acabou optando em não usar. Mas imagina isso a favor de uma criminalidade, de uma situação. E aí, pegando o gancho com a história de condomínios, que eu sei que tem muitos síndicos que nos assistem, né? Tem que tomar muito cuidado com a história de férias, das pessoas que viajam, deixam os seus apartamentos fechados e, de alguma forma, a criminalidade usa a inteligência artificial para fazer justamente o que você está falando. Cria ali uma voz, um WhatsApp da pessoa, autorizando acesso, autorizando buscar o carro na garagem ou coisa que o valha, e você tem ali um crime. Muitas vezes o funcionário, o zelador, o síndico caem na história, porque é tão perfeito que você não consegue saber se aquilo de fato era, né, um golpe, enfim, uma fraude. O que acontece? Toda tecnologia, ela vem para favorecer a humanidade, né? Então, assim, a gente não pode ter tecnologia como inimigo, né? A tecnologia aumentou a nossa expectativa de vida, a nossa qualidade de vida. Principalmente quando ela é adotada na medicina, a gente só tem ganho. A inteligência artificial na medicina tem feito, assim, trabalhos maravilhosos, principalmente na área do câncer, o que a adoção da inteligência artificial tem alcançado resultados esplendorosos. Então, a gente tem que bater palma para as novas tecnologias. Só que, como tudo na vida, ela tem um lado... Ela é usada para o lado bom e para o lado ruim, né? Que nem remédio, né? A bula já diz lá, tem que usar... Isso aí, tem efeito colateral. Exatamente, de forma correta, para os casos indicados. Então, quando você pega essa questão de uso da inteligência artificial, a gente tem que começar a driblar isso, porque criminoso, pessoas imbuídas de má fé, existem desde que o mundo é mundo. Desde Caim e Abel já existia. Então, a gente tem que aprender a se virar nesse mundão de meu Deus e entender como é que a gente faz para driblar isso. Então, uma das coisas que eu indico, por exemplo, quando vai a TV Record, o SBT, que são mídias que falam diretamente para as famílias, para as pessoas, né, tem um grande impacto, eu tento, de alguma forma, ajudar com dicas. Uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas é crie um código, né? Então, assim, se você vai, o condomínio vai, a pessoa vai viajar, que o zelador... tipo a senha, contrassenha. Exatamente, cria um código, olha, peça o código, se alguém entrar em contato, peça o código. Cria um código em família. Eu sempre falo, esse crime que andou tendo de ligarem pedindo WhatsApp em nome da pessoa, né? Mãe, por favor, faz um Pix rápido para pagar a pessoa que eu estou aqui ocupada, não consigo. Então, na minha casa, por exemplo, a gente criou um código. Por quê? Porque às vezes a pessoa manda com a sua foto. Como você falou, usa a inteligência artificial para voz. Usando nos processos judiciais, que loucura. Eu fui vítima disso, meu escritório foi vítima. Então, a gente criou um código. Então, o ideal é criar um código. Pede para falar o código. Aí vai ser aonde você vai cair por terra a tentativa ali de golpe. E esse do falso advogado foi mais ou menos... eu entendo que pode ter havido uma fraude ali. Por quê? Porque alguém entrou com algum token de advogado, que a gente sabe que o sistema... alguém utilizou. Exatamente. Sim. Usou um token ali, ou usou a senha de um advogado para ter acesso aos processos. E aí, em posse dos processos, ele mandava e falava para o cliente, olha, parabéns, você ganhou. Se passava pelo advogado, né? Então, também o que eu fiz? Lá no meu escritório a gente teve esse problema, eu rapidamente... O que eu oriento também aos escritórios? Lá no meu escritório, para os processos em massa que a gente tem, que a gente chama que é aquele de grande volume para um único fator, por exemplo, eu tenho muitos processos de empresas que deram um golpe de criptomoeda e que as vítimas se tornaram clientes. Eu criei um grupo na rede social...
no WhatsApp só de clientes pedir licença, consentimento, né? E falei, ó, quer participar? Então, o que que eu faço? Quando teve essa questão do falso advogado, eu já mandei ali um comunicado, olha, estão se passando pelo escritório, estão se passando por mim, não caia. O único telefone do escritório é esse, se comunique com a gente. Enfim, então a melhor coisa é você criar mecanismos de para defesa. tentar barrar esse tipo de uso indevido. Uhum. Muito interessante. E a tecnologia da inteligência artificial nos tribunais, o que você tem visto nos escritórios de advocacia? Porque eu sei que é um tema bem pulsante aí. Olha, eu não sou aquela pessoa que vai atacar a inteligência artificial. Uso nos escritórios, vamos lá. É muito bom, meu escritório usa. Mas você tem que entender que a inteligência artificial que você adota hoje nos escritórios, e aqui pelo amor de Deus, não é pejorativo o que eu vou dizer, mas é como se você tivesse com um estagiário. Então, é um trabalho que é feito Sim. que você precisa revisar, porque não é uma pessoa que tem... No caso da inteligência artificial, nem se trata de uma pessoa, mas o estagiário, ele tem trabalha com afinco, tenta fazer um bom trabalho, Sim. mas obviamente... Mas ele é um assistente, ele é um assistente Ele que... não tem a sua experiência, Sim. né? Aliás, por isso ele está ali, ele está aprendendo. E a inteligência artificial, ela também esse papel. ainda está aprendendo. Ela não tem essa maturidade ainda. Não. Então, eu sempre digo o seguinte, pode usar, mas use como se fosse um estagiário que está aprendendo. Pegue ali e revise aquele trabalho. E, obviamente, você não vai dar para ele fazer uma peça inicial. O que a gente faz? A gente, às vezes, pede um resumo, um relatório, Sim. uma busca, uma pesquisa de como é que pensa determinado magistrado sobre um tema. Então, a gente direciona para pesquisa, que é mais ou menos o trabalho que faz alguém que está aprendendo, está começando para a gente, né? Então, é nesse aspecto. Mas aquilo que precisa de defesa tem que ser você, né? Ou é o advogado que vai fazer. E não acho que a figura do advogado vai acabar. Tinha muito essa história. Ah, sim, de que vai tirar A inteligência artificial vai acabar com o advogado. Não, não vai. Vai acabar com o advogado que não sabe usar a inteligência artificial. Sim. Porque vai ficar obsoleto, fora da exatamente, tecnologia. sem sombra de dúvida, ela hoje ajuda muito. Sim. Se você tem inteligência artificial, você está anos-luz na frente em pesquisa, em buscar como pensa aquele magistrado, como pensa aquela câmara, como pensa... Então, você tem que ter, porque ela faz isso assim, ó, voando para você. Mas assim, a arte da sustentação oral vai continuar com os advogados. Despachar memoriais, fazer um bom memorial. Relacionamento, ele não faz relacionamento. A persuasão ainda é do advogado. Sim, excelente. É do advogado. E ela não vai conseguir fazer. Vai ser substituída. Até porque quem usa a inteligência artificial vai saber do que eu estou falando. A inteligência artificial te traz as ideias em bullets, né? Assim, ela vai te trazendo em subtextos. Cápsulas, então, né? assim, não é assim que você convence uma pessoa. Eu ainda acredito muito no direito à arte, né? Daquela boa oratória, né? Então, eu acho que com certeza não acaba. Com relação aos tribunais, veja, hoje a gente tem uma demanda muito grande aos tribunais. Isso pode auxiliar, não equalizar. Se você pega os números do STJ de julgados no ano, é um negócio alarmante. Você fala, é humanamente impossível um ministro conseguir olhar cada processo. Então, ele precisa da ajuda de uma... E eu vi uma palestra da Natália, que cuida especialmente dessa questão da inteligência artificial no STJ, uma pessoa super responsável. Eles estão com 4 linhas de inteligência artificial lá, mas assim, tendo muito cuidado, ela está sendo revisada para ser homologada, tem todo um trabalho responsável sobre aquilo, e de novo, para fazer relatório, para resumir o que é o processo inicial, para ver se já não tem um tema repetitivo daquele assunto, entendeu? Para dar celeridade. Então, está sendo usado para dar celeridade no processo. Mas o trabalho em si, o core, aquilo que é do advogado e do ministro, é nosso. Felipe, você tem perguntas? Temos muitas perguntas aqui e eu tô com dúvida de qual que a gente vai fazer. Uma delas é perguntando para Elaine se o Brasil já tem jurisprudência consolidada em crimes digitais ou ainda tem muita incerteza na justiça.
Não, já tem bastante jurisprudência consolidada com relação aos crimes digitais. O que acontece é a gente precisa aparelhar melhor a nossa polícia. A polícia também conhece do tema, mas a grande maioria, e a gente pode até falar com base em São Paulo, que a gente está falando da maior capital do país. Você ainda não tem uma polícia tão aparelhada para dar uma resposta rápida, porque crime digital é imediatismo. Se você tem um crime com criptomoeda, só para as pessoas que não entendem de criptomoeda conseguirem conceber o que eu estou falando. Criptomoeda, gente, é igual fazer obra com gesso. Vocês que são de condomínio vão entender o que eu vou falar. Vai pó para tudo quanto é lado. Você não consegue administrar para onde vai o pó do gesso. A mesma coisa é a criptomoeda. Uma vez que você entrou, ela vai se dissipando, né? Em várias outras. Numa cadeia, ela vai se ramificando em cadeias que, se você não tem um trabalho rápido, você não consegue estancar isso, você não consegue paralisar esse processo ilícito, né? Esse ilícito criminal. E a polícia hoje não tem. Então, o que elas precisam é estar mais aparelhadas. Nesse sentido. Temos outra pergunta aqui. Você acredita que as escolas deveriam incluir educação digital na grade curricular, como um processo embrionário de conscientização? Acredito muito, mas acredito que as crianças não é uma questão de educação digital, porque elas já sabem trabalhar o digital muito melhor do que a gente. Meu filho me dá banho, às vezes eu fico com vergonha, que ele me ensina funcionalidades que eu desconhecia. O que a gente precisa nessa questão da educação, não de como fazer, mas como tomar cuidado, o que eles devem tomar cuidado na questão de respeito ao próximo, aquela coisa básica que a gente aprendeu. A não falar, eu sempre falo isso quando eu dou entrevista, sabe aquela regrinha básica que a avó dava pra gente? Não fala com estranho na rua? É essa regrinha básica que a gente precisa voltar para os filhos. Mas, acima de tudo, as escolas precisam começar a orientar os próprios pais, porque os pais estão deixando muito os filhos na internet, achando que é o que passa a mensagem do adolescente. Adolescência, né? Meu filho estava aqui no quarto o tempo todo e eu achando que ele estava seguro. Protegido. Ele estava na internet, mas estava aqui no quarto, do lado do meu, e eu achei que ele estava seguro. Não, ele não está. Hoje a internet é uma rede de esgoto, desculpa a expressão, mas a gente tem que ir lá para o mais chulo para entender. É uma porta que abre dentro do quarto e que ninguém percebe. Exato. E ele está escorregando ali. Então, assim, eu acredito sim, mas eu acho que também tem que fazer esse trabalho muito com os pais, de conscientização com os pais. Temos outra aqui. O que acontece quando um crime digital é cometido por alguém fora do Brasil, mas atinge uma vítima brasileira? Como funciona nesse caso? Bom, como a vítima é brasileira, você vai reportar isso à polícia local, e a polícia local, em cooperação com a polícia de onde mora ou reside ou tá o criminoso, vai trabalhar em cooperação para chegar nesse criminoso. Boa. Aí temos aqui mais uma, que é: se existe alguma grande reforma ou mudança legislativa que você acha essencial para o futuro da internet do Brasil? Não, eu acho que a gente tem uma vasta legislação a legislação brasileira é muito rica, ela já pauta tudo. Se você procurar, você vai encontrar. A nossa Constituição é maravilhosa, é uma Constituição cidadã que preserva as questões de direitos humanos. Então, você tem hoje já esse arcabouço legislativo. O que precisa é a gente começar a ter uma polícia mais aparelhada, porque a investigação começa na polícia, né? E precisa que, de fato, tenha uma educação dos usuários e tenha uma agilidade no judiciário para julgar esses crimes. Boa. Temos mais uma aqui, ó. Já houve algum caso que te deixou pessoalmente revoltada ou abalada? E como é que você lida com esse lado emocional do seu trabalho? Boa pergunta. Não que as outras não sejam, mas sim, já alguns casos, principalmente nessas questões de violência contra a mulher, a gente precisa trabalhar muito
para não invadir o nosso pessoal, porque às vezes a gente tem vontade de sair Se da coloca no figura lugar, né? de advogado e resolver. Então, por exemplo, no Marias da Internet, eu já me vi muitas vezes com vontade de ligar para o agressor e falar um monte e até ameaçar, falar, olha, ela é frágil, mas eu vou. E eu não posso fazer isso, né? Você viu esse caso, Elaine, da mulher que foi sequestrada no meio da audiência? Da audiência, é um absurdo, Que loucura. absurdo. Aonde eles chegam. Então, eu tenho muita vontade, às vezes, de extrapolar a função, mas eu tenho, obviamente, tomar cuidado, né? Porque a gente tem aí uma série de questões de ética da própria ordem, né? A gente tem as nossas prerrogativas, mas tem a nossa ética também. Então, eu tento trabalhar isso, mas muitas vezes eu já tive vontade de ir para cima, assim, porque eu sou uma pessoa meio brava, né? Muito combativa. Né? A gente queria também saber qual que é o maior mito que as pessoas acreditam sobre crimes na internet. Mito. Olha, eu acho que as pessoas acreditam ainda que nunca a polícia ou a justiça vai chegar ao criminoso, que ele consegue se esconder. Isso hoje não é uma verdade absoluta. Se for feito um bom trabalho pericial, né, se a gente tiver um perito ali que fica acompanhando dia após dia, um dia pega. Olha só. E a longo prazo, como é que você enxerga o futuro dessa regulamentação da internet para, sei lá, daqui a 10 anos? Eu acredito que a gente precisa sim regulamentar a internet. Isso foi um tema muito polêmico, mas a gente precisa sim. Porque eu vou te dizer meu ponto de vista, tá? Que aí é uma coisa minha. Por que eu acredito? Porque hoje, se você vai numa televisão, né, numa Jovem Pan, num CNN, SBT, Globo, e você ataca uma pessoa, se você ataca a honra de uma pessoa, a emissora vai responder tanto quanto a pessoa que atacou. Na internet, não. Você ataca no Instagram e o Instagram está se monetizando com isso, porque a gente sabe que o discurso de ódio monetiza, as pessoas gostam do embate, gostam de ver uma briga, né? Se não fosse assim, o BBB não estava fazendo 25 anos de programa. Então, as pessoas gostam, quanto mais tem discurso de ódio, mais você tem ali visibilidade, e elas se monetizam com isso. Então, até seguindo um pouco do princípio ali do consumidor, do Código do Consumidor. Se você está ali no processo de entrega daquele serviço, você tem que ser responsabilizado. E a gente tem uma lei de imprensa, no caso, né, da imprensa, e a gente tem... Mas a questão da internet, esse projeto, né, ele soa como uma censura. Então, é muito tênue, né? Porque o programa de TV é o programa de TV, por mais que existam aí agressões, acho que é algo mais... A internet é um universo, né? Então, acho que isso dificulta muito a Mas hoje, regulação. com o uso de... não é que elas tenham que regular... Eu não sou a favor, entenda, delas... regulamentarem, né? Assim, a Meta agora vai dizer o que eu posso falar, o que eu não posso. Não, de jeito nenhum, ela não é legítima para isso. Mas ela tem condições de ter uma inteligência artificial que ela já mapeie por palavras-chave se aquilo pode ser uma possível ofensa. E elas vêm fazendo isso. Vem. Né? Então, assim, bastou a gente dar uma pressionada, elas começaram a se aprimorar nisso. Por quê? Porque acontece muitas vezes de ter um ataque e você faz a denúncia e aquela coisa fica lá, né? Eles não olham, então precisa só melhorar essa questão. Elaine, eu quero te agradecer, a gente chega aí ao final, um papo muito bom. Felipe, você tem mais alguma pergunta para a gente fechar? Tem uma aqui que se ela pudesse deixar algum conselho para quem quer trabalhar com direito digital, qual seria o conselho? Bom, primeiro é gostar bastante do ambiente digital, conhecer, né? Porque eu sei que essa geração nova não tem dificuldade com isso, mas a nossa geração, né? Eu tive a felicidade de trabalhar por mais de 20 anos
eu acho que foi isso, com empresas de tecnologia, o que me deu uma boa base para eu conhecer o mundo digital. Mas, sobretudo, conhecer. Então, se você quer trabalhar com direito digital, você precisa entender como é que funciona uma criptomoeda, como é que é o mecanismo de uma criptomoeda, de uma NFT. Você precisa dominar essas novas tecnologias. Começou a ter uma nova tecnologia, você tem que ir lá estudar aquela tecnologia, conhecer. Óbvio, você não precisa ser um técnico, né? Você não precisa ser um Mas você tem cientista que de entender, dados. né? Mas você tem que entender e começar a botar o olhar jurídico sobre aquilo, né? Assim, tá, mas quem... Tá, você faz isso, onde está a responsabilidade civil? Né? Se tem uma Fazer a programação, cronologia. para quem que nós vamos imputar a responsabilidade criminal e civil? Né? Então, começar a fazer um exercício mental do direito aplicado àquela nova tecnologia. Te agradeço demais. Eu que agradeço, Chegamos ao passou tão final. rápido. Passou rapidinho. Vamos voltar a falar. Agradeço você que nos acompanhou. Dizer que esse programa vai ao ar através do meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati, mas você pode assistir ou escutar através de qualquer plataforma streaming, no carro, no trabalho. Não deixe de acompanhar, curtir, seguir e nos vemos em breve. Podcast com Rodrigo Carpati.